Revolução Jesus hoje a noroeste de Jerusalém. Geralmente nos outros programas, nas outras matérias que eu enviei para o Brasil, sempre em Jerusalém. Mas hoje não estamos em Jerusalém. Estamos a noroeste de Jerusalém, na aldeia conhecida antigamente como Emaús, que dista a 60 estádios da cidade de Jerusalém. 60 estádios dá mais ou menos 11 quilômetros de distância, na verdade. Jerusalém até aqui, a cidade de Emaús, a aldeia de Emaús, dá 11 quilômetros. Bom, pela Bíblia, pela palavra de Deus, assim como eu gosto sempre de acompanhar com você e rezar com você pela palavra, contando com o Evangelho, com os Atos dos Apóstolos, a gente tem um número de 11 vezes, pelo menos, que Jesus aparece ressuscitado aos discípulos. Aqui, neste lugar, acontece uma dessas aparições. Não aos discípulos como Pedro, Tiago, João, aqueles que a gente está sempre acostumado a acompanhar. Não esse, mas sim os discípulos de Emaús. Um deles, chamado Cleofas, é o nome que tem. O outro, nós não temos essa informação. Mas caminhando com você aqui por esse caminho, na aldeia de Emaús, eu quero narrar um pouco do que aconteceu naquele momento, quando esses dois discípulos, Cleofas e o outro, caminhavam. Diz assim a palavra lá em Lucas 24, versículo 13 até o 35. A gente não vai ler tudo isso, mas você pode acompanhar comigo. Dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, assim como eu lhe falei agora. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Ou seja, enquanto os discípulos caminhavam aqui por essas terras, se aproximando dessa aldeia de Emaús, o próprio Jesus ressuscitado apareceu a eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não reconheceram Jesus. Perguntou-lhes então Jesus: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Paramos aqui então no versículo 19 e a gente pula lá para o versículo 28. Aproximaram-se da aldeia onde iam, ou seja, aqui em Emaús, e ele fez como que quisesse passar adiante. Jesus chegou aqui em Emaús com eles e falou: vou andando, vou continuar caminhando porque, enfim, Jesus deve ter dado alguma desculpa para eles. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles Jesus. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. E que você possa experimentar também a visita desse Jesus ressuscitado, assim como os dois discípulos de Emaús, assim como estou aqui, eu e o Márcio, Cleofas e o outro, que a gente não sabe o nome, estavam aqui, caminhando e se encontraram com esse Jesus. Vamos cantar. Diz assim desde o início. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Conversavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina,
quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou.